Tome cuidado com pessoas assim. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Aula do Brigato. Mais uma aula do Brigato, quase falei Brigato Responde, mas não é aula do Brigato. Por quê? Porque eu resolvi juntar os dois, certo? Então, na aula do Brigato, eu vou responder perguntas e eu vou falar do que eu quero falar também, né? Hoje, inclusive, tem uma pergunta que tem vínculo com o tema que eu já queria falar, então eu vou juntar tudo em uma coisa só, para ter um quadro só, pelo menos desse sentido aqui, né? E ficar mais fácil, para mim, para vocês, e enfim, beleza? Então, aula do Brigato de volta aqui, certo? E hoje eu quero falar sobre um aspecto, uma maldade, algo que você precisa reconhecer em certas pessoas, pois há um grande risco de estar perto de pessoas assim, beleza? E espero que você consiga entender, na verdade você vai entender assim com muita clareza, vou te dar um exemplo muito bom, tá? Enfim, é isso, certo? Quer saber então qual é o tipo de pessoa, qual é o risco, qual é a ação que essa pessoa pode cometer na tua vida para te prejudicar, né? E você então se afastar dessa pessoa, sabendo de tudo isso? Bom, fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, porque não muda nada. Gosto de ver sua interação aqui, então deixa aí nos comentários para eu ver sua interação. E é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá então, né? Então eu recebi uma pergunta sobre manipulação, tá bom? E aí, olha só, ontem, né, eu tava vendo uma série legal, gosto bastante, mas enfim, né, tem os seus momentos, que se chama Sopranos, beleza? Tem na HBO, tá? E eu tô já bem longe nela, não vou dar spoiler nenhum especificamente, mas tenho que falar aqui uma cena, para que você entenda muito bem o que eu quero explicar para vocês. Bom, o que acontece? Então tem o Tony Soprano, que é o principal, e ele é um mafioso, né? Família Soprano, mafiosa, beleza. E tem a irmã dele, né, que se chama Janice, e ambos, e ela também, né, flor que se cheire, e ambos são pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a raiva, né? Então eles acabam fazendo um monte de merda na própria vida porque eles não conseguem se controlar, né? E neste episódio em específico acontece isso. Bom, o que acontece? A Janice, a irmã dele, né, ela se casa com, na verdade se junta, né, com outro mafioso que também é da família deles lá, tá? E ela se torna madrasta dos filhos desse cara, desse mafioso aí, beleza. E aí ela vai acompanhar eles num jogo de futebol, tá? E aí tem uma outra mãe lá que tá toda, vai lá, marca, chuta, é falta, né? Aqueles pais mais participativos, entre aspas, né? Mas, enfim. E aí o que acontece é que a filha dessa mulher faz uma falta na enteada da Janice, né? Da irmã do mafioso. E aí ela vai pra cima dessa mãe. E aí elas meio que dão uma discutida e tal, ela, mete um soco na cara da mulher, eles se batem e tal, e beleza. E aí ela vai presa, tá? Só que qual que é o problema, né? O problema é que, obviamente, ela é irmã de um mafioso, então, o nome dele vai parar no jornal. Aí ele fica puto, né? Vai lá, quer bater nela e tal. E aí ele fala que ela tem que se cuidar, que ela tem que dar um jeito nisso daí, porque senão vai dar merda, tal, não sei o que lá, blá, 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 né? E aí até o próprio marido dela, enfim, né, o cara que se juntou com ela, ele também fala, não vai dar certo, minha filha ficou com medo de você. E de fato ela fica, né, a enteada dela fica com medo dela, porque ela, enfim, né, brigou, foi presa e tal, né. E aí ele fala, se você não der um jeito, não vai dar certo, você vai ter que sair daqui. Aí ela busca ajuda, né, ela vai buscar lá um centro de reabilitação, digamos assim, né, mas onde as pessoas ali, todas elas têm problema com raiva e o cara vai ajudar as pessoas a lidarem melhor com a raiva delas, né. Ela vai aprendendo algumas técnicas que eu já, explorei com muita profundidade, por exemplo, o portal Poder Social, que é interessante. E aí acontece o seguinte, ela começa a se controlar, né? E aí, em algum momento, ela tá lá em casa, né, na casa dela, o irmão dela vai lá tomar um café, mafioso, né, que tava puto com ela, e aí ela fala que, eu fui lá no centro de gerenciamento de raiva e tal, né, que eles colocam management, anger, né? E aí, eu tô bem melhor, eu tô percebendo as minhas ações, eu tô percebendo, né? E ela começa a falar, e ele meio que se espanta, porque ele também tem problema de raiva, né? Então ele meio que começa assim, ele meio que tem curiosidade, mas ao mesmo tempo ele não quer se colocar abaixo dela, então ele fica num misto ali, né? Ele também não tá acreditando muito, então dá pra ver que ele fica desconfiado daquela postura. Bom, beleza, né? Aí vem o ponto fundamental do que nós vamos explorar aqui. O que acontece? Depois de um tempo, ele vai jantar lá na casa deles, certo? E aí, nesse momento, ele chega, traz um prato, ele vê ela arrumando a mesa e tudo mais, e ela já começa a tratar as pessoas melhor ali. E aí ele até brinca com ela, né? Ele fala, eita, nossa, eu tô na frente do Mahatma Gandhi, né? E tal, já mostrando ali um leve desconforto sobre ela estar bem, né? Sendo que, inclusive, era o que ele tinha pedido para ela, né? Mas beleza.
Aí eles estão lá jantando, o que acontece? Ela está bem, está, né, pacífica, servindo todo mundo, ele fica puto com aquilo. E o que ele faz? Ele começa a provocá-la. Então primeiro ele dá uma cutucada nela, dá outra cutucada nela, e aí ele vai percebendo que ele está conseguindo ter efeito, até que ele dá uma cutucada que não aguenta. Ela levanta com a faca na mão, quer bater nele e tal, aí fica aquela cena horrível e tal, né? E aí ele meio que se desvia, começa a rir, e daí ele sai da casa, né? Lógico, porque não tem condições de ele ficar lá. E aí ele sai da casa e sai sorrindo, e começa uma música alegre, e ele anda todo pomposo, indo embora, e acaba o episódio. O que é então? Qual é o cuidado que você tem que ter com qual tipo de pessoa? Aquele tipo de pessoa que não suporta que você vença em algo que ela não conseguiu. Ou mesmo que ela nem sequer, né, cogitou, tentou, espera conseguir, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, a partir do momento que você começa a se destacar em alguma coisa, e por qualquer motivo, aquela pessoa se sente insegura, inferior e blá 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 sobre aquilo, ela vai, de alguma forma, tentar te prejudicar. E foi exatamente o que ele fez, não é? E aí, depois eu nem vi o restante, mas não sei se, por exemplo, ela talvez vai acabar com o casamento dela, né? Ou se vai jogar ela de novo nessa questão da raiva, e pode ser que ela morra, mate alguém, né? Porque esse é o teor da série, tá? Então, olha só, ao invés de ele, percebendo que ela melhorou, olhar e falar, opa, tem algo ali, eu posso aprender esse algo e posso melhorar também. Outra coisa, ela melhor, ela não vai trazer problema pra mim. Logo, meu nome não vai estar mais nos noticiários por culpa dela, né? E ainda por cima, ela bem, feliz, não vai me encher o saco. Porque isso também acontece, né? Ela faz cagada, vai atrás dele, pede pra ele pagar, tal, que é outra coisa que ele se irrita, né? Que ela não assume responsabilidade e tal. Quando ele percebe tudo, veja só, e esse é o problema, tá? Ele com certeza não fez esse cálculo. O que, assim, mostra uma infantilidade, uma imaturidade profunda dele, tá bom? Que o que é o que de fato é, o que é o que a maioria das pessoas é. Né? Por isso que é tão importante esse tema, tá? Até que me perguntaram, pô, como é que é? É importante amadurecer a personalidade? Porra, importante? Cara, é o que basicamente você tem como colocar como meta da tua vida, como missão da tua vida. Isso é o mínimo, na verdade. Esse é o projeto de vida, pô. Esse é o projeto de vida. O que mais você quer fazer? O que mais você quer fazer? Transar o máximo que você consegue? Tipo, o que já mostra, de fato, uma imaturidade, inclusive. Que, inclusive, é o que ele faz, tá? Então, assim, mas eu não vou entrar nessa linha agora. O que acontece, então, mas eu vou falar disso em breve, né? Não disso especificamente, mas enfim, né? Dessa temática do amadurecimento da personalidade, por aí vai, né? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, se ela tivesse as ferramentas para sacar que no momento que ela começou a falar sobre como ela estava melhor e tudo mais, ela tivesse um mínimo de atenção em perceber que ele não reagiu bem àquilo, tá? Ela deveria ter tomado uma atitude, por exemplo, para se proteger disso, percebendo que, opa, peraí, porque você tem que notar essas coisas, pô. Você tem que notar. Se você não nota, é justamente por isso que sua vida vai ficar bagunçada. Porque você não percebe a intenção das pessoas. E aí é lógico, você deixa elas entrarem na tua casa, fazerem a farra, você abre sociedade com as pessoas, né? Bota ela no convívio com a tua família, tá? E é justamente este o ponto. Por exemplo, tem uma aula do treinamento Chega de Ser Vítima de Manipulação do Portal Poder Social, que se chama Táticas de Manipulação e Controle. É uma lista, onde eu exploro cada uma das táticas. Né? Se você não tem aquela noção, o que vai acontecer? Você nunca vai notar. E quando não, você só vai perceber quando tiver o resultado acontecendo. Porque, veja, a intenção, ela não está materializada ainda. Né? Entre aspas. Ela não é vista. Então, eu não sei. Por exemplo, imagina que eu e você começa, a gente se vê, meu olhar bate no teu olhar, e a gente começa a se encarar. Bom, são intenções. E agora? O que eu quero? O que você quer? Não sei. Só vai acontecer quando, por exemplo, você agir. Só que talvez eu não espere, eu desvio o olhar e saia fora. Certo? Ou eu falo, beleza, essa pessoa é meio irritada, deixa eu parar de olhar para ela. Sacou? Você tem que ter essa noção, tem que ter essa capacidade de reconhecimento. E tá tudo lá no portal. E o que é melhor, você ainda ganha uma aula grátis se você se inscreve. Só que, velho, é bizarro, tem gente que se inscreve na lista de espera, ganha a aula e, ai, puta, não assisti. Aí daqui a pouco perde a vaga, sai da lista. Ai, e aí volta lá. Né? Cara, teve a chance de aprender alguma coisa e não quis.
Tem um monte de gente assim. E pode ser o seu caso. Era o caso dela, é o caso de um monte de gente que não quer aprender, cara. Não quer aprender, não quer se dedicar. É uma pena, né? É triste. Não vou nem entrar nesse assunto, porque, puta, isso aí só é chateação e as pessoas continuam agindo igual, né? Mas, por exemplo, se é o seu caso, nessa aula gratuita que eu disponibilizo, eu falo, eu explico, inclusive, grande parte não, né? Porque o treinamento é muito longo, mas assim, eu dou táticas e eu dou estratégias para você se proteger disso, mais práticas ainda. Só que dentro de todo um cronograma, é justamente onde você consegue observar como que você pode amadurecer, por exemplo. Certo? Então, perceba isso. Só que qual que é o núcleo, então, da mensagem? Muita gente vai, primeiro, se incomodar e agir com base. Porque, veja, se ela não tivesse tido o controle da raiva dela, ele ia jantar lá e não ia fazer aquela provocação. Só que o que aconteceu? Ele teve o momento anterior, essa noção de que ela estava melhorando, e ele inconscientemente, vamos dizer assim, planejou ferrar com ela. E ferrou de fato. E é o que um monte de gente deve fazer com você. Eu já vi isso tanto com amizade, já passei por isso, obviamente, né? Já vejo com pessoas, por exemplo, que, sei lá, a pessoa tá lá de boa na vida dela, e aí o amigo fala, puta, eu gostei daquela menina ali. Pronto, o cara quer também. Isso se conecta, inclusive, com um vídeo que, por isso que, ó, se você não tá inscrito, não tá dando like, não tá recebendo as notificações, porque eu até vi que eu postei, não teve o mesmo alcance que geralmente tem, mas os vídeos anteriores eu falei exatamente disso. Cara, se você pegasse, de fato aplicasse tudo que eu falo aqui, né, compreendesse, por exemplo, com essa aula, e depois até se organizasse a partir de tudo que, por exemplo, eu coloco no portal, a sua vida, ela seria bizarramente diferente, positivamente, óbvio, né? Porque diferente ela pode acontecer de qualquer forma, mas positivamente, para que você consiga ter essa capacidade de reconhecimento. Então, o ponto fundamental é esse. A primeira coisa é, tenha a capacidade de reconhecer quando alguém se apresenta a partir do que você fala, beleza? E já começa a apontar uma intencionalidade, porque a gente aponta isso. Esse é o ponto. Por exemplo, alguém olha para você num bar, ela tá apontando ali um desejo. Pode ser que sim, pode ser que não, é lógico. E o que vai acontecer? O que vai determinar o sucesso, digamos assim, da sua ação, né? Seja numa sedução, num relacionamento ou nisso que nós estamos falando. É a sua capacidade de ler bem aquele sinal, interpretá-lo, né? Então a leitura, a interpretação, beleza? E logicamente a resposta. É isso que você precisa trabalhar, tá bom? É justamente o que eu trabalho. E você pode, como eu disse aqui, acessar essa aula, não é? Entrar na lista de espera, porque agora as vagas estão encerradas. Conforme nós vamos liberando novas vagas, vamos falando para as pessoas da lista. Se você entrar na lista e por qualquer motivo não responde, não assiste, você perde a vaga, beleza? Então assim, eu espero muito que você tome uma atitude. Ou é lógico, você pode continuar se prejudicando com essa inação, com essa ignorância em relação a lidar melhor com as pessoas, tá? E eu espero que você tenha essa sensibilidade, por exemplo, de perceber quando você está vendo um filme, por exemplo, isso. O que aconteceu aqui? Não só ver com, nossa, caraca, velho, ela quase enfiou a faca nele, hein? Ou caramba, hein, puta, ela se ferrou. Isso é, assim, né? É uma incapacidade de você, por exemplo, entender uma história básica para você falar, opa, peraí, qual é a moral disso daí? Né? E é o que eu estou compartilhando com você e faço extensamente dentro do portal, beleza? Te vejo então nesta aula gratuita e como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até mais.